Aham, pode mandar. Em seus trabalhos sociais, o senhor tem ideia de quantas pessoas o ajudou? Gerou emprego e renda para os mais carentes. Cite exemplos, se puder. Ele falou da questão do que você acabou de falar aí do ecoponto, né? Isso. Mas além disso, o senhor fez algo mais assim que ajudou, que gerou emprego, que gerou renda, alguma coisa assim? O que dá para a gente dizer? Trabalhar na educação, voltando à palavra que você colocou, é você fazer um ato de solidariedade. Exatamente. Então, cursinho Educafro. Vamos pegar lá, parabéns. Educafro, 2003. Entrei na USP em 2002, em letras, aí depois, no ano, voltei, entrei em geografia por uma razão. 2003, efetivei minha matrícula, fui buscar um cursinho da Educafro. E hoje eu tenho alunos que são médicos, que são enfermeiros, é um orgulho, que são né? pessoas que falam, olha, e eu falo, atribua à instituição Educafro. Mas eles falam, sim, professor, mas eu quero agradecer por isso, porque o senhor foi uma pessoa que mesmo na dificuldade o senhor falou que... E sabe quando o senhor falou que quando não passou da primeira vez? Eu falo, nossa, olha, porque às vezes as pessoas olham para nós e falam, mas esse pessoal não tem dificuldade. Fala, pessoal, primeira vez eu fui fazer FUVEST, de 180 questões, eu acertei 37. É como se a FUVEST tivesse dito assim, nunca mais volte aqui. Eu saí com essa impressão. Aí eu vim no trem, né, porque eu falei, meu Deus, eu acho que eu fui mal. Cheguei em casa, fui ouvindo, né, era por rádio. Difícil, naquele tempo não estava fácil você entrar, não tinha internet, não tinha acesso em casa. Ouvi no rádio, corrigi 37 questões. Falei, meu Deus do céu. E o rádio às vezes não dá tempo de voltar, que nem hoje em dia você Não volta dava. quantas vezes quiser. Exatamente. Falei, não, mas será que não errei alguma coisa? 37. Foi assim um... Mas aí eu falei, mas peraí, quem falou que... Será que o ano que vem eu não posso acertar mais? Vamos lá, vamos refazer. Aí, organização de estudo, enfim, voltamos. Aí passamos de maneira assim agradável. Por que eu estou contando isso? Porque lá no cursinho, eu sei que alguns alunos falaram isso para mim. Falou, olha, professor, eu ouvi sua história, eu me inspirei. Tem um que ele fala, né? Chegou no mestrado, hoje é professor. Falou, olha, Aguinaldo, a sua história... Então eu acredito que esse voluntariado tenha mudado essas outras vidas. Não financeiramente apenas, mas também como outras situações. Você viu que eu comecei falando, filho de nordestina, doméstica. Minha mãe, quem ensinou a escrever o nome, minha primeira aluna foi minha mãe. Né? Quando eu chegava em casa, ela ficava olhando, aí um dia eu comecei... Já no período de escola, você? Período de escola, isso na segunda, da primeira para a segunda série. Então, eu acredito que isso são pessoas que foram afetadas positivamente, aquela nossa comunidade, desde uma retificação de um córrego, pessoas que viviam numa situação assim muito ruim, tecnicamente falando, pela infraestrutura. Eu acredito que essas ações, elas vão para além da empregabilidade. Hoje a nossa grande felicidade é olhar uma cooperativa, que não é um trabalho só do Aguinaldo, pelo contrário, é de várias mãos, mas que tem ali algo que é colocado. E tudo isso para realmente construir forças. Então eu acredito que esse apoio pelo trabalho voluntário, aí de novo, não é só de um indivíduo, é de um coletivo. Então muitas vidas são atingidas. A gente já deu aula para pré-ETEC, aula para concurso público, e é interessante... Reforço escolar. Reforço também. A gente precisa muito, né? Muito. A biblioteca comunitária que lá existe no espaço é exatamente para isso. Tem aulas de leitura, aulas de interpretação de texto, matemática essencial, regra de 3. Às vezes a pessoa falou, não lembro, como é que eu acho uma aula de regra de 3? A gente monta esses módulos, explica para as pessoas e elas se sentem felizes. E depois elas voltam. EJA, por exemplo, na Faculdade Freire, aqui sempre citando, né, a Rogéria, uma pessoa muito voluntária também. Um dia, se você puder, convite, sim, viu? Lógico, porque, lógico. Pessoas assim de uma grande força dessa inspiração. Na Faculdade Freire, nós abrimos no final de semana para alunos que iam prestar o Enseja. Falou, vem entender como era a prova. No dia 21 de março, Adriano, a gente estava fazendo uma aula especial da história da cidade em frente à estação. E a gente teve a honra de uma das pessoas que estavam lá ser
vou citar o nome aqui, ela permite, a Patrícia, ela levantou e falou, olha pessoal, eu tenho uma grande felicidade de viver em Francisco Morato, inclusive, hoje estou fazendo faculdade, fiz o Enseja, passei na prova, foi uma das nossas alunas do Enseja de final de semana de como fazer a prova. Então, tá vendo? Essas situações, elas mostram a força que é o trabalho voluntário, de dedicação, de colocação, né? Então, isso potencializa de forma muito especial. Tá vendo, Marcos? Ele se perguntou, cite alguns, ele só citou, professor, você formar pessoas, sair do ensino médio, cursinho preparatório, ETEC, aula de reforço, professor, pai de todas as profissões. Pronto, resumindo.